Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Ei, Vilmara, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Vilmara, duas decisões estão movimentando aquele cenário, né, que a gente acompanha muito de perto, inclusive com o seu trabalho, né, de jornalismo investigativo, que envolve os policiais envolvidos naquela greve da PM, né, que marcou a história do Espírito Santo aqui. Exatamente. Né? 2017 foi aquele movimento, né? Parece que foi ontem. O Espírito Santo, na ocasião, só lembrando, viveu um cenário de caos, né? Começou numa sexta-feira à noite, que era uma coisa pequena, né, na 6ª Companhia Independente lá na Serra, em Feio-Rosa, e no sábado pela manhã aquilo ganhou outras unidades da Polícia Militar e depois se atingiu o estado inteiro. As mulheres primeiro, né, e depois com outras adesões. O argumento sempre foi esse, né, de que foi uma paralisação motivada pelas familiares, pelas mulheres, e que os policiais deixaram, mas assim, segundo as denúncias, os policiais também tiveram participação aí, chegaram a ser apontados 2.500, né, 2.500 policiais militares na ocasião foram apontados aí, denunciados por participação no que se trata aí como um motim, né? Lembrando que por conta dessa paralisação, quando a gente fala de caos no estado, além da falta de segurança, de tiros, lojas saqueadas, né, as pessoas ficando em casas, a gente naquele período viveu quase como uma situação semelhante à da pandemia, né, antecipada. Nós tivemos também 219 pessoas que, né, quase 220 pessoas que perderam suas vidas em crimes que nem sempre puderam ser investigados, né? Mais da metade disso não se sabe o que aconteceu de fato, porque eram corpos que nem a Polícia Civil, que é a polícia que chega ao local para fazer a investigação do que aconteceu, ela não conseguia ir ao local, né? Nem todos os locais, eram muitas mortes, muitos conflitos, e em muitas situações esses crimes não foram investigados, ou quando se chegava lá, o cenário do crime já estava todo né, modificado, ou também eram muitos dias. Então, assim, vários fatores, né, contribuíram aí para que mais da metade desses crimes, né, acabaram sendo arquivados sem uma conclusão. A gente fez várias matérias sobre isso. E agora, Fernando, o mais recente que nós tivemos, essa semana a gente abordou duas circunstâncias. Uma delas é essa convocação de 1.600 militares aí que estão sendo convocados pela Justiça Militar, que vai fazer um julgamento coletivo, né? E como houve uma decisão aí da Justiça Militar de reunir todos os processos em um único julgamento, foi feita essa convocação para que todas essas pessoas se reúnam com seus advogados. Reúnam provas? Eu não diria provas, elas vão se reunir mesmo com seus advogados, né? Vão estar presencialmente com seus advogados, para que ele possa, né, seus advogados possam informar como vai ser feita esse julgamento, como é que vai ser feito esse julgamento coletivo, e se eles tiverem algum documento, alguma prova que eles quiserem apresentar, também vai ser o momento. Um dos advogados, inclusive, nos informou que, embora o julgamento seja coletivo, as condutas vão ser individualizadas, né? A gente sabe que na decisão aí de justiça, da Justiça Militar, foi estabelecido que, por exemplo, eles convocaram aí reuniões para diversas unidades, foram 14 unidades, integrantes de 14 unidades da Polícia Militar vão ter que se reunir, né, porque essas 1.611 pessoas estão distribuídas nessas 14 unidades. Isso já desde ontem, né? Sim, já começaram, eles estão se reunindo, vai até o próximo dia 15, e aí, inclusive o julgamento chegou a ser marcado para o dia 6, que seria hoje, né? Mas aí foi adiado em decorrência dessas reuniões. Então, vai ter um julgamento coletivo acontecer numa data ainda que logo após findar essas reuniões, o juiz deve agendar esse novo julgamento. É o único juiz da Auditoria Militar? Exatamente. Vai tocar tudo isso? Ele que vai tocar um julgamento coletivo das 1.611 pessoas, entendeu? E ele eu disse até na coluna, eu detalhei que como é que vai ser feito esse julgamento? Esse tanto de gente não vai poder comparecer no Tribunal do Júri Militar, né, que funciona ali no Fórum Criminal de Vitória, em frente à UFES, é muita gente. E na própria decisão ele indica isso, né, que não há espaço físico para isso. Então ele autorizou que de cada unidade da Polícia Militar tenham 2 representantes, né?
para responder pelo grupo, e aí vão poder comparecer esse julgamento. Então, de cada uma dessas unidades que foram convocadas, eles vão ter que escolher 2 pessoas, e essas 2 pessoas vão participar lá para acompanhar o julgamento, cujas decisões vão ter repercussão aí para essas 1.611 pessoas, Fernanda. E aí tem... Agora, por que foram denunciadas? Só para os ouvintes terem uma ideia, hoje, dia 6, são os militares do 13º Batalhão. 116 policiais lá. Tem algumas unidades, por exemplo... 254, 7º Batalhão. Isso, exatamente. Tem uma outra aqui, ó, o 6º Batalhão são 448. 48. É muita gente. A Rotan com 163. Sim. A antiga Rotan, né? Que eles foram distribuídos aí, no que era a antiga Rotan, agora foram todos distribuídos. Tem esse impacto aí, Fernanda, e aí o que acontece? É importante esclarecer que estão sendo convocados 1.611, mas foram denunciados 2.500. E essa diferença que a gente tentou entender. Exatamente. Segundo as informações que a gente recebeu, o juiz nessa última leva, ele reuniu todo mundo e vai fazer um julgamento coletivo. Mas, ao longo dos últimos anos, ele vem realizando julgamentos de alguns desses militares, entendeu? Já foram julgados, alguns condenados, outros absolvidos, né? Outros tiveram o crime... Esses aqui, esses 1.611 vão ser julgados por motim e casos de incitamento à greve, a paralisação. Agora, outros também, ao longo desses anos, foram decididos que não era exatamente esse crime, era outro, ou participou de um outro grupo que já foi julgado. Então, ao longo dos anos, ele vem diminuindo o número de pessoas. Algumas dessas pessoas, infelizmente, morreram, né? Então, assim, há circunstâncias que os processos, que na justiça se fala em desmembramento, mas, na verdade, é uma espécie de separação, foram para outros processos, ou os processos de alguns foram julgados. Então, por isso, esse número vem sendo diminuído e tem hoje para pendentes, digamos assim, 1.611. Outra coisa em relação à greve, que a gente também divulgou essa semana, que além dos processos que tramitam na Justiça Militar, né, nós tínhamos também processos que tramitavam na Justiça Comum, né? Houve denúncias para supostas para lideranças dessa greve, que foram denúncias feitas também pelo Ministério Público na Justiça Comum e tramitou na 4ª Vara Criminal de Eles Vitória. Eram os líderes. Tidos como os líderes, né? Que encabeçavam os movimentos. Exatamente. E aí o que aconteceu? Quando chegou na Justiça, lá foram dividido em 2 núcleos. O núcleo dos familiares, que eram encabeçados pelas mulheres, e o núcleo dos militares, né? O processo transcorreu em 2 ações penais, né? Na verdade, foram 2 ações penais aí quando se dividiu. E houve, em 2019, sentença de condenação para essas pessoas. Das 24, salvo engano, 9 pessoas foram condenadas, né? Nesses processos. E agora, todos recorreram ao Tribunal de Justiça, e agora houve uma decisão do Judiciário no sentido de anular todas essas condenações, com base em uma nova legislação que foi aprovada sobre a Justiça Militar, que mudou algumas coisas aí no que diz respeito aos crimes aí da Justiça Militar, que é lá de 2017. Eles consideraram que a Justiça Comum, onde esses processos tramitaram, não tinha chamada competência para julgar esses casos, que eles deveriam ser tratados na Justiça Militar. Então, tem que começar tudo de novo? Então, agora, qual é o destino desses processos, né? Agora, o Ministério Público, a informação que nós recebemos é que, por decisão dos desembargadores, todos esses processos vão seguir para a vara da Auditoria Militar, que é a Justiça Militar. E caberá lá a promotoria, junto com o juiz, fazer uma espécie de triagem, né? Essas pessoas que foram anteriormente condenadas estão respondendo crimes na Justiça Militar? Já foram condenados? Não foram condenados? São os mesmos crimes? Tem alguém que morreu, por exemplo, uma das mulheres que foi condenada no passado, ela já faleceu, né? Então, essa é um caso extinto. Né? Mas como é que ficam os outros casos? Sim. Dos militares, foram condenados? São crimes semelhantes? Então, vai ter que ser feita uma espécie de triagem e uma avaliação. Há até uma possibilidade de prescrição de alguns crimes em decorrência do tempo, né? Nós estamos em 2025, né? Os fatos ocorreram em 2017. Dependendo do crime, pode ocorrer isso, mas é uma avaliação que ainda vai ter que ser feita em relação àquelas condenações que tramitaram na Justiça Comum. Na Justiça Militar já é um processo que está caminhando, Fernanda. O Wallace está falando que ele se lembra muito bem desse 2017 da greve da PM. E ele conta, Vilmara, que na casa dele, nessa época, quando foi deflagrada a greve, né?
só tinha panetone e Chester, coisas que ele tinha comprado na promoção do Natal. E foi isso que salvou a vida dele. Foram dias de comendo panetone e Chester. Era café da manhã, almoço e jantar, porque ele temia sair de casa. Exatamente. É aquilo que eu falei. Nós vivemos quase que algo semelhante a uma pandemia em 2017. Lembrando, Fernanda, que no início do movimento, a segunda-feira, começou na sexta-feira, dia 3, né? Então 4, 5, no dia 6, que foi a segunda-feira, 6 de fevereiro, foi a chamada segunda-feira mais violenta, né? Onde 41 pessoas morreram em um só dia, foram assassinadas em um só dia. E pessoas, assim, não tinha as lojas da Fernando Ferrari, nós fizemos várias imagens de acompanhamento na época, foram saqueadas, eram dias de... Vale informar que o governo precisou convocar aí Força Nacional, Exército, né? Todos eles chegaram ao Estado para ajudar aí no patrulhamento e garantir a segurança aqui no Espírito Santo, o que também gerou novos conflitos, foi bem mais complicado, Fernanda. Pois é, né? E aí, então, olha, eles começaram agora a ser ouvidos. Eles não estão sendo ouvidos pela pelos Justiça, advogados. não. Eles estão conversando nessas reuniões com seus advogados. É a oportunidade deles conversarem com os advogados, né? Para saberem informações sobre o processo, decidir o que eles precisam ou não, para um posterior julgamento. A maior parte desses aí está linkados aí a uma associação deles, né? Associação de praças, né? Da Polícia Militar. Muito bom, viu? A gente acompanha, né? É claro. Sim, estaremos acompanhando o desenrolar de todos esses eventos, Fernanda. E nós temos mais uma outra novidade também, né, Fernanda? Vamos falar. Que lembra daquele caso, vamos lembrar para os nossos ouvintes, né? Que foi revelado em 2024, de um casal. Fantástico. Do Fantástico, exatamente. De um casal aqui do Espírito Santo que participou aí do desvio, foram condenados pela participação aí no desvio de remédios, de medicamentos do SUS, né? Isso aconteceu lá na cidade de São Paulo, em Campinas, e tinha outras pessoas envolvidas, né? Segundo a denúncia do Ministério Público. Esse casal foi condenado a apenas... ela 12 anos e ele 18 anos de prisão, né? A Juliana Ritter e o Gleidson Soares Lopes Ritter. Eles têm mandados de prisão contra eles desde abril de 2024, né? E eles já são considerados foragidos. E depois da condenação, eles têm recorrido, por intermédio de seus advogados, junto à Justiça para evitar serem presos, né? Com seus argumentos, né? E mais uma vez, no caso da Juliana, o Supremo Tribunal Federal negou para ela, não aceitou que ela cumpra a sua pena de alguma forma alternativa que não a prisão. Ela não aceitou. E o casal permanece aí foragido, como eu te falei, a decisão foi do ministro André Mendonça. O próprio advogado do casal informou que também para o caso do marido, o Gleison, também foi solicitado mudança, né, dessa forma de prisão preventiva, não aceitaram. A Justiça também não aceitou, o STJ. E lembrando que o casal foi condenado aí por peculato e organização criminosa. A sentença é do juiz de São Paulo, né? E a defesa alega que não exatamente assim, eles não participaram, que não existia nenhuma organização criminosa, que eles não tinham contatos com as pessoas que de fato fizeram o desvio, eles desconheciam a origem dos medicamentos que eles acabaram comercializando e que no caso da Juliana, a alegação é de que ela nem contato tinha com ninguém, né, que era o marido que usava a conta dela, e eles vão agora recorrer a novas instâncias com novos recursos, tanto ao STJ, ao STF. Nós perguntamos, inclusive, ao doutor Danilo Campagnolo, que é o advogado deles, em relação a eles estarem foragidos, né? Ele informou que, quando eles se apresentarem à justiça, considerando já que tem 2 mandados em aberto, ele falou que essa é uma decisão do casal, né? Quando eles devem, se eles quiserem ou não se apresentar à justiça. E que, em paralelo, ele vai continuar tramitando com ações na justiça para tentar, pelo menos, mudar a condição da condenação ou, pelo menos, tentar evitar que eles sejam presos. Mas o fato é que existem 2 mandados de prisão contra eles e que, mais uma vez, a Justiça negou, né? Já foi negada até no Tribunal de Justiça em São Paulo também, a apelação deles. Fernanda. O Hélio está falando, nem me compara a pandemia, não. Para mim foi o apocalipse.
É porque foi uma situação, porque na pandemia a gente não tinha o fator bélico, né? Aquela coisa de você sair na rua e alguém te matar, né? Correndo o risco de que isso acontecesse, né? Que não é que alguém fosse te matar, mas poderia correr o risco de você ser assaltada na rua né? E aí não tem segurança nenhuma, não tinha polícia. Diferente da situação da pandemia, que também matava, mas era uma doença silenciosa. Mas realmente aqueles dias foram dias muito difíceis, né? Todos nós que presenciamos aquilo, a gente ficava o tempo inteiro, né, acompanhando, tinham blindados do Exército na rua, né, para poder garantir a segurança, mas foram dias muito difíceis, de fato. Obrigada, viu, Vilmara, pela sua participação, hein? Até quarta.